CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Vamos lá. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E vamos com o nosso giro. Nesta quarta-feira começamos falando de Copa do Brasil. Os jogos de ontem da competição foram marcados pelo equilíbrio. No Centenário em Caxias do Sul, o Caxias empatou com o Bahia em 2-2. Nas penalidades, deu Bahia. Portuguesa e Cuiabá ficaram no 0-0 e nos pênaltis deu Cuiabá. ABC e Brusque também empataram 1-1. Nos pênaltis, os catarinenses levaram a melhor. Em Alagoas, o CRB venceu o Atlético de Minas, time de Roger, e se classificou após a vitória por 2-0. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Falo sim, Júlio. Boa tarde, bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Desta quarta-feira tá chegando a hora. Sábado tem decisão para a Macaca. A Ponte encara o Palmeiras pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Jogo único na Arena Barueri. O empate leva a decisão para os pênaltis. O técnico João Brigatti não tem nenhum desfalque do time titular. Apenas 2 jogadores que estavam no banco e foram expulsos contra o Santo André. Dudu Scheid e também o Gabriel Novaes. O atacante Vinícius vai ser inscrito no Campeonato Paulista. Ele concedeu a entrevista coletiva para a assessoria de imprensa da Macaca. E sabe qual é o lema dele, Júlio? Ousadia e alegria. Não deu para o Campinas Basquete fora de casa. As meninas perderam para Catanduva ontem à noite por 87-81. A partida ficou marcada pela quebra de recordes. Com 32 pontos para Catanduva, Thaísa anotou a maior pontuação da carreira, superando os 31 que ela fez em 2021 contra a Mesquita e também a atual edição do torneio. Por Campinas, a pivô Licinara fez 27 pontos, igualou o recorde pessoal alcançado das outras 2 vezes. Jogão e deu Catanduva. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Corinthians utilizou parte da venda de Gabriel Moscardo ao Paris Saint-Germain para acertar dívidas com o atual elenco. O clube está acertando direitos de imagem que ficaram atrasados. O Alvinegro enfrenta o São Bernardo amanhã pela Copa do Brasil. O meia do Santos, Juliano, começou a semana treinando separado do elenco. Existe a expectativa de ele enfrentar a Portuguesa no domingo. O São Paulo entrou em um acordo com o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado para evitar um julgamento envolvendo jogadores, dirigentes e um auxiliar técnico devido aos incidentes após o clássico contra o Palmeiras. O tricolor irá pagar R$200 mil em multa. E o Palmeiras terá a volta do volante Zé Rafael e do atacante Hendrick para o confronto frente à Ponte Preta no sábado. Liga dos Campeões, 2 jogos deram sequência à fase oitavas de final da Champions. O Arsenal venceu o Porto por 1-0 e confirmou a vaga nos pênaltis depois de muita emoção. E o Barcelona derrotou o Napoli por 3-1. Hoje, a Inter de Milão recebe o Atlético de Madrid, enquanto o Borussia Dortmund joga contra o PSV na Alemanha. E o destaque do Guarani, o Bugre. Com você, Antônio Lupi. A diretoria do Guarani já começa a estudar a renovação de contrato do Pablo Tomás e também do zagueiro Lucas Adel. Aliás, sistema defensivo deve ser uma das prioridades da diretoria visando a Série B do Campeonato Brasileiro, já que o Pedro Henrique, que foi contratado, veio do futebol da Bulgária, não jogou nenhuma partida, sofreu com uma lesão muscular, além da lesão grave que o jogador, o Márcio Silva, sofreu na partida contra o Botafogo e vai perder a temporada. Hoje, à disposição, tem o Adel com o contrato vencendo, Elder, na verdade o Ryan e também o Léo Santos, que foram titulares na maioria dos jogos do Paulistão.
E a brasileira Bia Haddad foi derrotada ao lado da norte-americana Taylor Townsend no torneio californiano de Indian Wells. Nessa terça-feira, a dupla perdeu por 2-0, parciais de 6-7, 2-6 para o número 3 do ranking, a australiana Storm Hunter e a tcheca Katerina Siniakova, 12ª do mundo. E agora destaque de Fábio Chaime, porque é semana de decisão na Libertadores, hein, Fabião? Bom dia! Fala, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Hoje conheceremos quem passará para a fase de grupos da Libertadores no duelo de brasileiros. Bragantino e Botafogo fazem um jogo da volta da terceira fase da pré-Libertadores. O duelo acontece às 9h30 da noite no Nabi Abichedid, em Bragança. Na primeira partida no Rio de Janeiro, na semana passada, vitória do Botafogo por 2-1. O Massa Bruta precisa de uma vitória por 2 gols de diferença e uma vitória por 1 gol leva a decisão para os pênaltis. Empate e, obviamente, uma vitória do Botafogo classificam o Glorioso. Boa, Fábio Chaib. Agora a opinião aqui no CBN Esportes com Carlão de Freitas. Muito bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia ao ouvinte CBN. Até brincava ali na redação, no momento de ler o noticiário do Palmeiras, né? A realidade da Ponte, como é complicado, né? Abel Ferreira confirma voltas de Zé Rafael e Hendrick para encarar a Macaca. Olha o que a Ponte tem pela frente, um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, mas é um jogo que todo jogador sonha em disputar. A Ponte vai como franca atiradora, responsabilidade total do Palmeiras, e é aí que a Macaca pode tirar proveito e fazer um bom jogo, um jogo equilibrado, não fazer feio lá na Arena Barueri, diante do Forte Verdão. É isso, e você, ouvinte, pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Fique à vontade, hein? 998699070, 998699070. Esse é o nosso WhatsApp que está à disposição. Aqui no CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, aqui segue ali pela Avenida João Jorge, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Prestes Maia, tem uma pequena lentidão por conta de uma ocorrência. No sentido oposto, sentido centro, trânsito livre. A Avenida Moraes Salles tem lentidão sentido Nova Campinas, a partir da Rua Lusitana até o viaduto Laurão. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada à Rua Irmã Serafina. A Rua Irmã Serafina tem excesso de veículos pelas
duas pistas. Quem segue pela Avenida Anchieta, pela pista da direita, reduz a velocidade da rua Joaquim Novas até a Avenida Orozimbo Maia e pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Dona Libânia. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia perde tempo pela pista da direita, da rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil e pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Francisco Glicério. No sentido oposto, sentido norte-sul, são boas as condições e o ouvinte segue sem dificuldades. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação, agora são 11h15. Tá parado no trânsito e pensando em trocar de carro? A chance é agora. O Feirão BV tá on e com taxas reduzidas para você financiar seu carro. Acesse bv.com.br e simule online. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Toque de Ouro, com André Heller. Nosso contato com o campeão olímpico André Heller aqui no CBN Esportes para falar de voleibol, para projetar a Superliga, porque amanhã tem um jogo importantíssimo contra o América Vôlei, todo mundo na expectativa aí do Vôlei Renata focar agora 100% na competição nacional. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia a toda a nossa audiência. O jogo de amanhã não é só importante, ele é decisivo e com certeza também será emocionante. Quem puder ir comparecer ao ginásio do Taquaral ou até mesmo aqueles que assistirão pela televisão, com certeza terão a oportunidade de presenciar um grande confronto. Exatamente, né, André? E agora, como que o Vôlei Renata pode reagir, né, depois de uma batalha, como foi o jogo pela Copa Brasil, um jogo de 3 horas, mais de 3 horas de duração, decidido no tie-break, e agora, sem a participação na Copa Brasil, essa possibilidade de focar na Superliga, mas essa necessidade, né, de não deixar a peteca cair também, né, André? Exatamente, meu amigo. Nós tivemos uma boa Copa do Brasil, uma participação muito boa. Infelizmente, a vaga na final da competição escapou pelos dedos, né? Escorreu pelos dedos, afinal de contas estávamos vencendo de 2-0, mas a derrota, até mesmo a vitória, ela também serve de repertório adquirido para o próximo confronto, que é amanhã, quinta-feira, no ginásio do Taquaral, e este sim é um confronto decisivo, é uma questão de vida ou morte, obviamente que estamos falando do ambiente esportivo, mas é uma vida ou morte, ou é a sobrevivência na competição. Então, nós temos que não só vencer, mas temos que buscar, de qualquer maneira, uma vitória por 3 pontos na Superliga. Antônio Lupe, André Heller à disposição. Lupe. Tudo bem, André? Ótima semana a você. Sempre uma alegria falar com o campeão olímpico André Heller. O André, é o seguinte, eu tô dando uma passada de olhos aqui nos confrontos dessa rodada. Hoje nós temos o Araguari contra o Joinville. Joinville faz uma campanha melhor que o Araguari. Amanhã nós temos o duelo do Vôlei Renata contra o América, né, que é o lanterna da competição. E o Suzano, que também tá de olho nessa vaga, tem nada mais, nada menos do que o Cruzeiro na quinta-feira. Ou seja, além desse duelo decisivo, e é claro que o Renata se importa com a atuação e o jogo dele, né, do próprio Vôlei Renata, mas é uma rodada que, assim, é importante para até se distanciar, porque, assim, com todo respeito ao Suzano, mas vencer o Cruzeiro hoje é praticamente impossível pelo que a equipe vem apresentando, mas seria aí a rodada perfeita, porque os concorrentes também têm jogos difíceis pela frente, hein, Heller? Exatamente, meu amigo Lupe, muito bem colocado. Infelizmente, o Vôlei Renata, nós, né, nos colocamos numa situação que nós temos que sempre, obviamente, cuidarmos daquilo que nós temos controle, na verdade, que é a nossa performance, nosso desempenho, mas nessa situação que estamos hoje, a gente também tem que ficar com o canto do olho olhando o desempenho das outras equipes. Eu já olhei e já revisitei essa tabela e a classificação várias vezes, inclusive eu estou fazendo um exercício de não olhar mais, porque quanto mais eu olho, mais frio na barriga dá,
mas o fato é que hoje a gente tem que, obviamente, fazer de tudo para termos um bom desempenho no nosso jogo, aquilo que nós controlamos, mas também temos que torcer, no melhor sentido da palavra, para a vitória do Cruzeiro contra a equipe do Suzano, né? Afinal de contas, é o nosso concorrente diretíssimo ali, né? Na busca pela classificação. É uma rodada importante, é uma rodada que a gente pode abrir uma certa vantagem da equipe do Suzano, lembrando que temos aí uma outra rodada pela frente que também vai ser uma rodada difícil, que também vai ser uma rodada que precisamos do nosso desempenho, ou até melhor dizendo, agora não tem mais floreio, precisamos do nosso resultado, mas continuar torcendo para que aqueles concorrentes diretos na luta pela classificação, ali lutando pelo 8º lugar, também não pontuem para que a gente consiga se classificar sem depender de algum critério de desempate. Carão de Freitas. André, bom dia, um prazer falar com você. Pena que por telefone, né, fica um pouco frio o relacionamento. Por vídeo, confesso que é bem melhor a gente fazer esta resenha, mas bora lá. André, sexta-feira eu acompanhei Minas e Flamengo no feminino. E agora há pouco o Lupe mencionou a Superliga masculina e a potência chamada Cruzeiro. Embora o Cruzeiro tenha um outro modo de operação, né? Porque eu quero no ponto que eu quero chegar envolvendo o futebol. E o Flamengo hoje ele é o líder da Superliga feminina. A gente sabe da potência, o que representa o clube Flamengo, né? Mas você acha que esse Flamengo no feminino ele veio para virar ou para ser dominante como o Cruzeiro é no masculino, André? É uma avaliação complexa, né, Carlão? Porque o Cruzeiro ele vem de muito tempo, né? A equipe do Bernardinho já teve esse domínio em algum outro momento da história, hoje em dia nem tanto, porém ao longo desta temporada atual, a equipe do Flamengo, e aí vale aqui um parêntese muito importante, a equipe do Flamengo não é a melhor equipe no papel, digamos assim, essa é uma avaliação minha, nós temos outras equipes igualmente boas ou igualmente qualificadas ou até melhor no papel, na teoria, mas ainda bem que o esporte não depende só de teoria, de conceito, a gente depende de prática, né? E o Flamengo vem demonstrando muita força na construção da sua qualidade, na sua competência ao longo da temporada, que é uma característica de todas as equipes treinadas pelo Bernardinho, não só pelo Bernardinho, mas por toda a sua comissão técnica. Hoje, me parece que sim, o Flamengo tem esse controle, esse domínio, mas mais controle e domínio sobre as outras equipes, ele tem controle e domínio sobre o seu próprio desempenho, o que talvez seja ainda mais importante, sabe, Carlão? Porque, por mais que seja uma competição entre equipes, a luta diária da rotina de uma equipe esportiva, ou até mesmo de um atleta, ela é contra ou com o seu próprio desempenho. E como é uma equipe muito qualificada, que vem construindo ainda mais qualidade e excelência ao longo do ano, de novo, vale ressaltar aqui o trabalho incrível que o Bernardo e sua comissão técnica faz, este domínio, esse controle sobre o próprio desempenho vem realmente sendo o diferencial do Flamengo e não é à toa que ocupa a posição que ocupa. Eu, se tivesse que apostar agora quem será o campeão da Superliga Feminina, eu, sem dúvida nenhuma, aposto todas as minhas fichas na equipe do Flamengo. Maravilha. Tá aí, tá vendo, Carlão? Resposta à altura. Forte, hein? Forte. O Flamengo a estrutura, né, que o Flamengo tem, não só para o futebol, mas para outros esportes. E o André lembrou bem, né, da potência que já foi o Flamengo. O Flamengo conseguiu reunir Vina, Leila, né, e duelava muito com o Vasco. Sinto falta do Vasco. O Fluminense está na Superliga Feminina, mas o Vasco também precisa voltar. E pelo que o André falou, não sei não, tô achando que o Rubro Negro vai dominar também esta categoria. É isso, André. É sempre uma honra bater esse papo com você. Tô te esperando aqui pro próximo bate-papo para, de repente, repercutir mais uma vitória importante na Superliga do Vôlei Renata, combinado?
Combinado, meu amigo Lupe. Um abraço, Júlio, Carlão. Aqui vale uma observação. É sempre um prazer estar com vocês, por vídeo, por telefone. Não concordo quando o Carlão falou que ao telefone é mais frio, até porque vocês podem vir frios, porque eu estou sempre fervendo. Sensacional, espetacular. Olha, me arrepiou. Valeu, André. Abração pra você. Até a próxima. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. Esse é o nosso grande André. Vamos com informações de Vinícius Moura, trazendo tudo do futebol paulista. Tá chegando a hora da decisão no Campeonato Paulista, mas claro, tem assuntos também envolvendo outras competições. Vinícius Moura. O Corinthians acertou parte de sua dívida com o atual elenco na semana em que entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil. A diretoria alvinegra pagou os direitos de imagem atrasados do ano passado com os atletas que permanecem no elenco. E a expectativa é que hoje sejam pagos os valores atrasados relativos a este ano. O Corinthians utilizou uma parcela da venda do volante Gabriel Moscardo para saldar essas dívidas. O clube temia que jogadores pudessem buscar a rescisão de contrato por causa dos atrasos nos pagamentos de direitos de imagem, como aconteceu com o meia paraguaio Matias Rojas. A equipe entra em campo amanhã contra o São Bernardo no estádio 1º de maio. O confronto da segunda fase da Copa do Brasil é disputado em partida única e um empate leva a disputa para os pênaltis. O meia do Santos, Juliano, começa a semana como dúvida para o confronto de quartas de final do Campeonato Paulista frente à Portuguesa. Ontem, Juliano participou de um treinamento com bola no gramado, mas separado dos companheiros. Juliano tem chances de ser relacionado para a partida, mesmo que fique inicialmente no banco. O meia disputou apenas 3 jogos na temporada, todos em janeiro. O São Paulo entrou em acordo com a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado para que 3 jogadores, dirigentes e um auxiliar técnico não sejam julgados pelos incidentes após o clássico contra o Palmeiras. O tricolor irá pagar R$205 mil em multas. Estavam na mira do tribunal os jogadores Wellington Rato, Jonathan Caleri e Rafinha, o presidente são paulino Júlio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, o adjunto Fernando Ambrogi e o auxiliar Stefano Neto também foram multados, livrando-se assim de um julgamento. O São Paulo joga domingo no Morumbi contra o Novo Horizontino. O Palmeiras irá enfrentar a Ponte Preta sábado em outra partida das quartas de final do Campeonato Paulista. Preservados no último duelo da fase de classificação, Zé Rafael e Hendrick estarão à disposição da comissão técnica. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vinícius Moura. Puxar aqui rapidinho, Fábio, falar de Libertadores da América. Bragantino e Botafogo. Você acredita na virada do Massa Bruta ou na classificação do Fogão? É claro que a vantagem do Botafogo é grande, né? Não foi das maiores, mas uma vantagem de 1 gol para esse duelo é importante. O Bragantino joga em casa e eu desde o começo estava apostando minhas fichas que o Bragantino ia classificar, ainda continuo apostando. Creio que o Bragantino vai ter muito trabalho, mas vai vencer o jogo, até por uma diferença mínima e levar a decisão para os pênaltis, mas eu acredito no Massa Bruta classificando para essa fase de grupos da Libertadores da América, né? Já disputou em 2022, o Bragantino pode voltar então nesse ano de 2024 e quem cair desse duelo vai para a Sul-Americana, né? Então um dos dois vai disputar ou Libertadores ou Sul-Americana. O Bragantino que conta com o retorno de Matheus Fernandes, um dos grandes pilares da equipe aí no meio campo. Matheus Fernandes estava contundido, volta pro time do Pedro Caixinha, e o Caixinha ainda não sabe se vai ter um esquema com 3 zagueiros, né, depois da saída do Léo Ortiz, ou apenas 2 zagueiros mesmo, mantendo 4-4-2, mas eu creio no Bragantino sim nessa noite, viu? Carlão, assim, a vantagem do Botafogo é boa, né? O jogo de Júnior Santos, né, que deu essa vantagem, a virada aí do Botafogo. Mas tá, como o Fábio disse, tá em aberto, né? Tá muito. Tá escancarada essa decisão, né? O Botafogo tem uma vantagem interessante, num duelo equilibrado é importante contar com um empate. O Bragantino, a gente sabe da força dele. Agora, o Bragantino, ele precisa desabrochar na temporada, né? O Bragantino ainda não apareceu, podemos dizer assim. Claro que se classificou no Paulista, é até o favorito contra a Inter de Limeira,
Mas eu acho que num alto nível o Bragantino precisa mostrar a sua cara. Eu vou apostar, vou meio contra o Fabião hoje. Eu vou no Botafogo, até porque é um jogo que se encaixa com o estilo do Bota, no contragolpe. Júnior Santos, muita força, vive um momento sensacional, né? O Tiquinho precisa mostrar também um pouco mais. Eu vou de Botafogo, mas completamente aberta a decisão. Bragantino com plenas condições também de avançar a fase de grupos da Copa Libertadores. Estamos com Marquinhos Chedi na linha. Grande Marquinhos Chedi. Aliás, o Antônio Lupe lá, Bragantino e Ponte Preta, o Antônio Lupe colocou o Marco Chedi numa encruzilhada. Ele não gostou. Ele deu bronca no Antônio Lupe. Ele não gostou da pergunta. Cara? Não gostou da pergunta. Esse papo de se ele torcer pro Bragantino ou pra Ponte, não era? Falei assim, o coração tá dividido, Marquinhos. Ele falou assim, não me faça essa pergunta. Mas estava Cara, ele assistiu o jogo isolado, hein? Lá comendo, hein? Comendo. Tava? Mas aí ele pode, né? Ele pode. Pode. 11h30, na volta a gente fala de Guarani e Ponte aqui no CBN Esportes. Repórter CBN. Quarta-feira, 13 de março de 2024. Um homem que sequestrou um ônibus na rodoviária Novo Rio teria roubado uma van e tido problema com traficantes na comunidade da Rocinha 2 dias antes de fazer 16 reféns no coletivo e tentar fugir para a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A informação é do delegado responsável pelo caso. No estado para o qual pretendia ir, Paulo Sérgio de Lima já foi condenado por roubo. O julgamento ocorreu em setembro de 2023. Na ocasião, ele estava foragido havia 4 anos. Na ação de ontem, na capital fluminense, Paulo Sérgio feriu 2 pessoas. É grave o estado de saúde do homem que levou 3 tiros. A outra vítima foi atingida de raspão, atendida no local e liberada. O presidente Lula assinou o decreto que antecipa o pagamento do 13º para os beneficiários da Previdência Social. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. Quem recebeu auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão em 2024 tem direito ao abono. O dinheiro será pago em 2 parcelas. A primeira será depositada em abril e a segunda em maio. Nos últimos anos, o governo antecipou o 13º de aposentados e pensionistas do INSS para estimular a economia. A Microsoft, maior pagadora de dividendos do mundo de 2023. A Big Tech recuperou a posição depois de remunerar os acionistas com mais de 20 bilhões de dólares. A Apple ficou na 2ª posição e a ExxonMobil apareceu em 3º lugar. As 2 companhias distribuíram dividendos que chegaram à casa dos 14 bilhões. No Brasil, Petrobras e Vale despencaram no ranking produzido pelo Grupo de Gestão de Ativos Globais Janus Henderson. Nos anos anteriores, ambas chegaram a figurar entre as 20 maiores empresas pagadoras de ativos no mundo. Com a queda das 2 empresas, o Brasil registrou o maior corte de proventos entre os principais mercados pesquisados. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta com o nosso CBN Esportes para falar da Ponte Preta em preparação para o duelo contra o Palmeiras.
Sábado tem decisão na Arena Barueri, Antônio Lupi. E a Ponte Preta busca a classificação. É claro que é muito difícil, até porque o Palmeiras busca o tricampeonato paulista. E eu tava dando uma pesquisada. A Ponte Preta jogou 2 vezes contra o time de Abel Ferreira, o Palmeiras no comando de Abel Ferreira. E não foram resultados bons. Perdeu os 2 jogos por 3-0. Então, assim, é muito complicado, mas como dizia, né, porque eu não sei se ele tá vivo, o Nelson Lacerda, que um dia foi gestor do Comercial Futebol Clube lá em Ribeirão Preto. O nome do bicho é jogo, então nós vamos jogar. E tem que ser assim a mentalidade da Ponte Preta para enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri, jogo com 100% do público de torcedores palmeirenses, até por conta daquela determinação do Ministério Público que está em vigor desde 2018 na cidade de Campinas, que impede o torcedor da Ponte de assistir jogos contra o Guarani, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e também o Santos. Uma das novidades para a equipe do João Brigatti é a inscrição do atacante Vinícius, que veio do Inter de Lages, lá em Santa Catarina. Jogador que também passou pelo Sampaio Correia, Estanciano, também teve uma passagem aí por alguns clubes, passagens por clubes da região nordeste do Brasil e norte, e agora chega para vestir a camisa da Macaca. E ele foi apresentado, deu entrevista para a assessoria de imprensa da Ponte Preta. E ele falou um pouco mais sobre a negociação, suas características e o lema que ele leva para a carreira. Quando surgiu o convite, conversei com meu pai, com meu empresário, manifestei o desejo de estar aqui. É algo que, desde o ano passado, tinha um interesse mútuo um do outro e acabou se concretizando agora, né? Fico feliz de estar aqui e vestir essa camisa. Sim, vinha jogando lá, acabei fazendo 11 jogos. Fisicamente estou bem. O pessoal que fez um trabalho de força, que lá não estava tempo de fazer, porque era jogo quarta e domingo, acabei perdendo um pouco, mas chegou aqui, o pessoal implementou isso, estava faltando. E para sábado estou 100%. Então, o torcedor Ponte Preta não pode esperar um jogador muito agressivo no ataque, bastante ousado, gosta de arriscar um pouco de ousadia, né? Alegria, isso que me define. E minha finalização, até a finalização tanto de esquerda quanto de direita, muito boa. Dentro da área, acredito que sou um pouco perigoso, se bobear a gente tá lá, tá marcando, e é isso. Sim, 2022 acabou sendo um ano muito bom para mim, acabei jogando um campeonato pelo Estanciano, e foi um campeonato que a gente estava 5 anos sem subir, acabei ajudando o time nessa trajetória, com meus gols. Foram gols em semifinais, final, mata-mata, e foi uma sequência muito boa para minha carreira. Essa sequência que o Vinícius destacou foi quando ele estava no Estanciano, 12 jogos, 12 gols, impressionante. 1 gol por jogo, depois ele foi pro Afogados da Engazeira, fez 8 jogos e 4 gols, e depois acabou indo pro Sampaio, Inter de Lages, para a disputa do Campeonato Catarinense. É mais uma opção pro ataque, né? O ataque do Brigatti funcionou no Campeonato Paulista, diferente do que aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro, que mesmo sem o rebaixamento, a Ponte garantindo a permanência na Série B, ela terminou com o pior ataque da competição. E é um jogador canhoto que tem as características bem parecidas com a do Gé, mas também pode jogar ali pela ponta esquerda. É mais uma novidade aí pro técnico João Brigatti, ele que não tem o Gabriel Novaes, é importante destacar isso, porque o Novaes, ele vem entrando aí no decorrer dos jogos, porque o Gé vem enfrentando aí uma oscilação dentro das últimas rodadas, como não vai ter Ai, caramba. Quem? Novaes. Nossa, me deu um branco agora. Foi Como expulso, não vai né? ter o Novaes, Foi expulso, Calma. né? ele vai ter aí o Vinícius à disposição, além do Chay, os dois foram expulsos contra o Santo André. Vamos falar do Vinícius com I, que é a Ponte está tentando, né, Carlão, repetir aí a estratégia, né, que teve com o Moisés, com o Gé, mas que ela tentou contra os jogadores também não deu. Quem cita jogadores que deram certo justamente para motivar, porque eu acho que é importante ter esse otimismo. Só um adendo. Ontem até a gente fez um levantamento com essa questão de dar certo ou não. De 2018 para cá, a Ponte contratou 31 atacantes que vieram para o Moisés Lucarelli e foram embora sem marcar sequer um golzinho. 31 é um número alto. A gente tá falando aí de 6 anos. E isso significa perda de dinheiro e pouca produção, né? Mas eu gosto da postura do Vinícius, logo de cara, Sim. assim, de falar que ele é ousado, que ele vai pra cima, que ele é perigoso.
pelo menos ele mostra já a personalidade. E eu acho que vale a aposta, Júlio. A gente entende que a Ponte já está iniciando um trabalho para a Série B do Campeonato Brasileiro. Importante começar esta pré-temporada, entre aspas, em meio ao Campeonato Paulista, porque o jogador chega aí sem tanta cobrança, né? E já vai ser até utilizado, vai viajar, vai com o grupo lá para Barueri. A Ponte realmente ela precisa de um jogador desta característica, até porque o Gé, embora tenha marcado 4 gols, mas é um jogador ainda que precisa de maturação. Vi evolução no Gé de 2023 para cá, né? O Gé versão 2024 é um Gé melhor que o de 2023, mas precisa melhorar ainda mais para não só cravar o seu nome na história da Ponte, conquistar o espaço realmente com a camisa da Ponte, mas para alavancar a carreira. Já está alavancando, tanto é que propostas apareceram aí, né, em meio ao Campeonato Paulista. Vale a aposta, legal, né? Se apegar também em retrospectos positivos, em situações que deram muito certo. O caso do Moisés é emblemático também. Então, que o Vinícius saiba aproveitar. É um jogador que chega com fome, né? Na gíria do futebol, a gente fala o jogador com fome, que tá com vontade, tá querendo, tá buscando lugar ao sol. E a gente espera que o Vinícius possa ter aí uma boa sequência com a camisa da Macaca. É isso, Fábio Charb. Em relação ao jogo de sábado, o Vinícius está à disposição. Mas estou imaginando que o João Brigatti não vai mudar a estrutura da Ponte. Esse esquema com 3 zagueiros deve ser mantido contra o Palmeiras. Agora a questão é como é que a Ponte vai suportar a pressão, provável pressão do Palmeiras, né? Sim, exatamente. Um jogo complicado para a Ponte, mas a Ponte tem totais condições de surpreender o Palmeiras na Arena Barueri no sábado. Um jogo que no empate leva para a decisão para os pênaltis. O Brigatti tinha nesse esquema com 3 zagueiros fortalecido bastante, né, o ataque da Ponte, os laterais também, como Gabriel Rizzo, estava jogando muito bem em umas partidas, desde aquele jogo de São Paulo, mesmo Botafogo de Ribeirão, há um tempo atrás, na 6ª rodada, 7ª rodada, e a Ponte voltando a esse esquema que deu resultado. A Ponte vai jogar como franca atiradora, né, no sábado, podendo fazer o seu jogo mais tranquilo. Claro que tem que aguentar a pressão no começo da partida para poder saber desenhar como vai ser o duelo, né? Porque se a Ponte consegue suportar os primeiros minutos da partida, a pressão começa a ficar grande pro lado do Palmeiras também, que tem a obrigação de ganhar esse jogo, e a Ponte pode tirar vantagem dessa situação. Foi exatamente o discurso que o Eberlin adotou, né, no Conselho Arbitral, que a obrigação é 100% do Palmeiras e a Ponte vai nessa mística de ser zebra. Aliás, hoje fica o convite, né, na tela da EPTV no Globo Esporte, teremos uma matéria sobre os encontros de Ponte, Palmeiras e mata-mata no século. Tá 2-1 pro Palmeiras. Legal. Né, o 2008 foi a final, né? Sim. Aí a Ponte vence em 2017. 3-0 aqui no Moisés do Carvalho. Um atropelo pra cada, né? Que é do Palmeiras foi um atropelo em 2008. E a Ponte passou o carro naquele primeiro jogo da Jefferson fez gol, lembra? Jefferson, Pote. Cara, ele tá Quanto foi o jogo da volta no Allianz? 1-0. 1-0. Mas assim, o primeiro jogo poderia ter sido mais, né? Teve lance de pênalti, né? enfim. Do prazo em cima do Pote. E aí em 2020 o Palmeiras vence por 1-0. Jogo único, igual do Que aí foi mais Paula, equilibrado, né? foi mais equilibrado. Então tá 2-1 pro Palmeiras. Se a Ponte avançar, ela empata esse retrospecto. Você vê que tá equilibrado, né? Tá equilibrado, embora, né, forças desiguais, né? Não, mas agora é legal relembrar estes bons momentos da Ponte contra o Palmeiras, bons momentos contra o Corinthians, Santos, São Paulo. A Ponte vira e mexe, ela realmente apronta, né? Como diz a Adriana Almeida, nossa repórter, a macaca safada. Hora ou outra ela apronta uma dessas, embora seja muito difícil nesta oportunidade. Agora, tem uma coisa, é legal relembrar bons momentos. Sim. E a Ponte teve um bom momento emblemático, é bem verdade, contra o Corinthians, quebrando aí o tabu. Agora, mas o jogo... que ela não se apegue ao jogo que ela fez. Porque contra o Palmeiras a coisa é diferente. O Palmeiras está um degrau acima do Corinthians hoje. Ela vai enfrentar o Palmeiras atrás da linha da bola, isso é inegável. O Palmeiras vai ficar com a bola, o Palmeiras vai jogar, vai atacar, vai agredir a Ponte. Agora, que ela tenha a personalidade e que ela consiga o desafogo. O que eu falo desafogo? Saída, contragolpe. Então, Igor Venâncio vai ser importante, Iago Dias vai ser importante. Igor Inocêncio, Iago Dias vai ser importante.
O próprio Gé, quando pegar a bola, segurar, tentar cavar uma falta, dar um respiro, dar um desafogo, porque se for um massacre contra o Corinthians, a Ponte perde feio. Ela vai ter que jogar com personalidade. Ninguém aqui cobra a Ponte, a classificação. Mas a gente cobra um equilíbrio, um enfrentamento. Se for para perder, mas que ela ceda o resultado com dignidade, não ir lá para passar vergonha para ser um mero jogo protocolar para o Palmeiras. Eu sei de toda a situação que envolveu o jogo contra o Santo André, mas ele não usou o esquema com 3 zagueiros. Não usou. E o Igor Inocêncio, que você citou, Muito ele mal. não foi bem. Não mal. E o muito Luiz mal. Felipe, defensivamente, eu vou repetir para os caras não acharem que eu tô louco. Defensivamente ele foi bem. Sim. E você ligou uma luz aqui no Qual foi essa na luz? minha cabecinha. O Nilson Júnior ainda é dúvida, né? Ele tava no banco, né? Tava Contra no o Santo banco, André. então Então eu acho que A tendência é que ele volte. Isso. Se ele estiver em plenas condições, ele vai voltar. Se ele não estiver... Mas quem coloca do lado direito, o Inocêncio Então, ou o sabe o Luiz que eu tô Felipe? pensando? Ele colocar o Luiz Felipe como um terceiro zagueiro e liberar o Igor Inocêncio como ele faz. Igor Inocêncio. Eu tô com Venâncio Acho na improvável, cabeça. hein? Eu também acho. Eu acho improvável. Ah, sim, que ele não, faça sim. isso. Isso dentro de uma situação em que ele não possa contar com o Nilson Júnior. O Nilson Júnior estando em boas condições vai pro jogo. Acho que ele não vai mudar. Mas aí vai o Inocêncio ou vai o Luiz Felipe? Quem que é o zagueiro reserva da Ponte? O Matheus Silva tá de reserva. Ah, o Matheus Silva, é verdade. E o Edson, Aí né? é uma dúvida, hein, Lupe? Você levantou uma bola importante, sabe por quê? Porque o Luiz Felipe, ele tem a estatura, o Palmeiras é forte na bola aérea, ele tem a força, é um jogador que defensivamente ele funciona mais. Agora, e o contragolpe? Se a Ponte Pelo ela não lado esquerdo, atacar com o Palmeiras... Risso. Aí libera o Risso. Pode ser. É algo que eu acho que o Brigatti ele vai levar pro pré-jogo isso aí. Porque o Inocêncio saiu no intervalo do jogo contra o Santo André Como e é tava muito mal. Como é que o Palmeiras vai se desenhar taticamente, Fábio? 4-4-2, né? Com a saída do Gomes, que teve uma contusão no duelo contra o Corinthians no derby. Aí esse meio campo com 2 volantes, né? Geralmente com o Zé. o Abel Ferreira tá usando o Zé Rafael, Aníbal Moreno, o Richard Rios e o Veiga, né? São na frente, Hendrick e Lopes. Lopes. Todos marcam, todos saem, na verdade. É a potência, né? Mas anteriormente estava usando 3 zagueiros. Mas pensando nesse congestionamento que a Ponte pode fazer, sim, vai atrapalhar o Mas Palmeiras, eu acho cara. que essa bola que o Lupe levantou, eu tô achando que o Brigatti ele vai levar com ele. Mas sabe qual que vai ser o problema? A saída do Hendrick, ele fez muito isso. Aquele jogo contra o Corinthians, o Hendrick fazia muito isso. Que foi um atropelo também, né? No primeiro tempo, Palmeiras principalmente, exatamente. Massacrou. Pra derrubar a linha recuada do Corinthians, o Corinthians tentou fazer uma blitz contra o Palmeiras, o Hendrick saía, alguns zagueiros saíam na caça, abria o espaço, vinha um facão, toda hora o Flaco Lopes saía na cara do gol. O Hendrick mudou o posicionamento, né? O Abel mudou, agora ele joga um pouquinho mais ponta. Isso, ele abre mais, justamente para dar esse espaço pro centroavante. E outros, os volantes chegam, né? Pô, Zé Rafael chega, faz gol. Richard Rios chega, faz gol. O Veiga é o cara que flutua, né? Mais como um atacante ali. E o outro, o Aníbal chega, né? Ele fez contra o Mirassol, fez um golaço. Então é um meio-campo que tem muita qualidade, né? Não é aquele volante, é meio-campista, né? O cara que defende e sabe jogar. É aquela coisa, a Ponte ela só sai de Barueri com a vitória e pode sair, viu, gente? Né? O Carlão falou que a Ponte não, ela pode sair com a vitória. Calma. Mas ela sai da vitória, Bobeira. ela sai com a vitória em Barueri se ela fizer o jogo perfeito e o Palmeiras estiver assim numa tarde e noite pouco inspirado. Em condições normais, é pouco provável que isso aconteça. E a CBN estará lá, né? Sim! Sim. Vamos sair cedo, hein, turma? Como sempre está. Concentração, viu? Estarei Lucas? aqui, tá? Nas ondas do rádio. 11h48. CBN, Central Brasileira de Notícias. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E hoje tem rodada pela Superliga Masculina de Vôlei. O Araguari encara o Joinville. A partida acontece às 5 horas da tarde. Também vamos ter jogos aí pela Superliga Feminina nesta quarta-feira. Rodada dupla. Os times cariocas em ação. O Blue Vôlei encara o Fluminense e também tem o duelo entre Praia Clube e Flamengo. Jogão. A partida acontece às 9 horas da noite na grande e querida que nos abraça Uberlândia. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar do Guarani se preparando agora para a Série B, Antônio Lupe. E sabe qual é o passo que o Guarani vai dar, além de contratar jogadores nessa pausa até a Série B? A busca por um superintendente, um homem forte de futebol da equipe do Bugre. O Guarani não anunciou nenhum nome após a demissão do Juliano Camargo. O executivo é a peça que tá faltando no Guarani. É a peça que tá faltando. Você foi muito literal, feliz. Literal. Pra quem tá no YouTube, tem uma peça aqui, ó. É literal. Literal. Tem uma peça aqui no estúdio, ó. Porque solta, viu, Valmir? O parafuso caiu da cadeira do Júlio. É a peça, o executivo é a peça que tá faltando na diretoria do Guarani. É o literal do interior. Exatamente. E vamos lá. Quais nomes estão no radar do Guarani? Alguns foram citados quando o Juliano acabou saindo, inclusive do próprio Pastana, né? Que acabou deixando o clube no meio do ano passado, né? Antes da chegada do Drubitsky, onde o Guarani acabou ali tendo um certo problema na disputa da Série B. O nome do Arley Menezes foi citado, o do Ari Barros, que está no Paysandu, também foi citado, mas por enquanto nenhum nome foi contratado. Alguns profissionais estão na mira, como por exemplo Marcos Gama, com passagens pelo 15 de Piracicaba, Marcílio Dias, onde foi vice-campeão catarinense e está como homem forte do futebol do Santo André desde 2022. O Jorge Macedo, que também era o nome que estava na mira, ele que tem um trabalho no Internacional e também no Ceará. E também quem aparece é o Toninho Cecílio, hein? Que também já trabalhou no Palmeiras, foi treinador e está sem clube desde que passou pela Portuguesa em 2023. Essa é uma das prioridades. Em campo, qual é a prioridade do Guarani hoje? Sistema defensivo.
O Guarani tem o Rayhan e o Léo Santos, que foram, na maioria dos jogos, os titulares. Perdeu o Márcio Silva, que vai passar por uma cirurgia no joelho e vai aí ficar fora da temporada. E o Pedro Henrique sofreu com lesões e não sequer fez um jogo. Então, assim, o Lucas Adel foi inscrito, só que o contrato do Adel também tá acabando. E tudo indica que ele deve permanecer a renovação de vínculo até o final da Série B. Mesma situação do Pablo Tomás, que foi o autor do gol na partida contra o Bragantino e que garantiu o Guarani na Série A do Campeonato Paulista. E só pra gente até... Eu acho que isso aqui pode ser tema para amanhã. E que também envolve a Ponte Preta nessa questão de torcida única. O Guarani, ele teve a segunda pior arrecadação dos times que disputam o Campeonato Paulista. Em 6 jogos em casa, ele arrecadou no total 728 mil reais. Só ganhou do Novo Horizontino, que arrecadou 721 mil. Ou seja, isso tem um reflexo muito grande quando a gente vai para aqueles confrontos contra as grandes equipes. No caso, o Guarani recebeu no estádio Brinco de Ouro o São Paulo, né? Ponte também recebeu o São Paulo. Também não tivemos o derby. Por exemplo, a Inter de Limeira, que jogou contra o São Paulo lá em Brasília, ela aparece só atrás dos 4 grandes. Porque foi o grande boom dela, esse jogo, né? Foi como o grande se boom. tivesse sido no Major José É Luiz isso. Sobrinho. Faz muita diferença. Só 2 detalhes, né? Tanto vale para os dois. Eu tenho até a impressão, mas preciso colocar isso na ponta do lápis para afirmar que o Guarani foi até mais prejudicado em relação aos horários do que a Ponte, mas serve para os dois. Não, já foi. A maioria dos jogos do Guarani foi 9h30, 9h35 da noite. Tinha quinta-feira. Sabe por quê? Porque o Rogério, que trabalha no áudio aqui da IPTV, ele é torcedor do Guarani, ele entra muito cedo aqui. Ele falou, cara, eu não consigo ir num jogo do Guarani porque todos os jogos terminam quase meia-noite. E um outro ponto que envolve a arrecadação, tanto o Guarani quanto o Ponte, são os menores tickets médios do campeonato, né? Acho que menos de 24 reais. O do Guarani é de R$24 e o da Ponte de R$24,12. Então, claro que se você vende ingresso mais barato, até para tentar atrair mais o torcedor, você acaba arrecadando menos. Mas, e o enfim, mais caro da Inter de Limeira, R$97. Porque justamente o jogo de Brasília contra o São Paulo. Então é uma reflexão que fica mesmo. Acho que os times têm que tomar... Tem que ter muita atenção em relação a esse cuidado com o torcedor, não só com o fator torcida única, mas Júlio, essa arrecadação pode prejudicar até no planejamento do time. Pegando carona nesta reflexão que você falou, é aí que a gente pede para que a rivalidade ela seja alimentada, tudo dentro de um limite, mas vale uma provocação aqui, acolá, tal, valorizar o derby, valorizar este confronto histórico. Agora, é neste momento que as duas diretorias poderiam sentar à mesa, né, elaborar um plano, Ponte Preta, Guarani, mostrar esta situação financeira, comparar com outros clubes do interior e ir ao Ministério Público, ir a uma Federação Paulista, ir a uma CBF e mostrar, ó, aqui, ó, tá vendo a importância para nós? Tudo bem que não tem o derby com eu sou contra, mas tudo bem, vamos entender o derby com torcida única. Tá, é a rivalidade caseira, beleza. Agora, contra os grandes... Cara, os grandes para nós do interior é um evento, é gigantesca a presença do Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Isso é importante financeiramente, para emprego, para tocar o clube, né? Gera muita coisa, gera dividendos a presença dos grandes aqui em Campinas. Então seria o momento das duas diretorias, vamos sentar, vamos conversar, vamos mostrar números, traçar paralelo e mostrar para os caras, olha a importância aqui. Será que não dá para liberar pelo menos os grandes aqui na cidade de Campinas? Só que aqui é um mais preocupado em ferrar o outro, né? Para não dizer prejudica até quem é da região. Com certeza. Você excluiu o derby dessa porque na primeira... o primeira oportunidade que a gente tem aqui, o jogo da Ferroviária aqui, nada a ver com nada. Vamos dizer o derby, porque aí se encaixa com Cruzeiro e Atlético, Bahia e Vitória, tudo bem, é um clássico. Mas esses confrontos não são dentro do estádio, né? Eu não concordo, mas até vamos entender. Agora, os grandes, cara... Vamos entender sem entender, né? Isso, Mas os grandes, a presença de um time grande aqui em Campinas não é só dentro do estádio, o fator econômico gera muita receita. Cara, eu tô percebendo assim, a gente falando mais e os clubes também falando aqui de Campinas mais sobre essa questão torcida única. Tanto que o Eberlin falou sobre isso no conselho arbitral, que os dirigentes têm que assumir a responsabilidade, não dá pra ficar aceitando. O Guarani também tá falando disso. Será que na capital já tem essa discussão também? Porque se isso não movimentar Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, não adianta
Campinas não tem força sozinha pra bater de frente com o Ministério Público. E pior que é literalmente sozinha, né? Porque em Ribeirão Preto, por exemplo, você tem o Botafogo, não existe isso. Você vai em Novo Horizonte, não existe isso. Você vai em Mirassol, não existe isso. Você vai em Limeira, não existe isso. São 6 times envolvidos aí na cartilha do Ministério Público. Os 2 daqui, Guarani, Ponte, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. São esses 6 times, cara. Mas daí vem aquele ponto que eu até falei ontem, o Lupe até não concordou, eu também não concordo com isso, mas os grandes clubes, eu já ouvi até de pessoas próximas à diretoria, por exemplo, do Palmeiras, que pra eles é melhor que tenha em clássico entre eles, Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, cômodo, né? tem a torcida, só a torcida mandante, porque a capacidade do estádio acaba sendo maior, a renda é maior, porque não tem que fazer aquelas divisórias, não tem que fazer um monte de esquema para a torcida visitante, e acaba sendo melhor para os próprios, para torcedor, para mim eu acho horrível, mas para eles financeiramente acaba sendo melhor. Mas e esse é o discurso de São Paulo. Sim, porque então, todo jogo contra o Clássico, você vê São Paulo e Palmeiras. Faz o Carlão disse aí, deixa lá São Paulo com torcida única e libera aqui. Mas aí que tá, só que enfraquece Campinas nessa força, entendeu? Não tem esse contraponto de ter os dirigentes juntos para brigar, para ter as duas torcidas. Não, mas os times de Campinas podem propor esse ponto, essa brecha de liberar os confrontos contra os times da capital para 2 torcidas. Sim, e isso tem que ser revisto. Mas o derby, então o derby a gente discute depois. Vamos tentar pelo menos, porque isso pelo menos vai ajudar na arrecadação dos clubes. E aquilo, torcida única, a gente vê mais, não confrontos assim, mas Pô, o cara vai lá, torcedor do Corinthians, vai no meio da torcida da Ponte, ele sai, a verdade é essa. E pode gerar todo jogo violência, é a mesma coisa. Todo jogo do Guarani da Ponte, torcida única, tem São Paulino lá dentro, tem Corinthians lá dentro, tem Palmeiras lá dentro, tem Santista. Como vai ter sábado em Barueri vai ter torcedor da Ponte lá, vai ter. Não, essa que uma coisa é um Ponte Pretano no meio dos palmeirenses, assim, acho que não tem mas tanta... sem camisa, não, mas não tem tanta importância como o palmeirense no meio do Ponte Pretano. O Palmeiras enxerga a Ponte como um clube, com todo respeito, um clube pequeno. A Ponte enxerga o Palmeiras como o Palmeiras é um gigante, um torcedor infiltrado na torcida da Ponte. Nossa, é uma desonra. Tá? O palmeirense nem tanto. Não vai gostar, lógico. Mas eu acho que ele enxerga com um pouco mais de passividade. É isso, gente. Fim do programa aqui. Pô, caberia mais 1 horinha só pra falar de cabe demais. 4 horas tem arena, gente. Amanhã, 11 horas, CBN Esportes está de volta. Tchau. Um abraço a todos. CBN Esportes Campinas.